Salama, salama, meus iluminados irmãos. Salama a todo o povo banto que se encontra na diáspora. Salama, iluminados irmãos bantos que se encontram na África Central, em toda a terra do povo banto. Faço este ensinamento. Hoje vamos abordar sobre a terra, ou seja, sobre o povo banto e os seus opressores, por qual motivo em que os europeus conseguiram alcançar a nossa terra a fim de escravizar o nosso povo, e qual é a solução do povo banto e quando é que o povo banto terminaria a sua escravidão e com qual motivo ou por qual razão o povo foi escravizado. Então é isso. Aqui nós, antes de tudo, devemos saber em que há 2.300 ou agora já estamos aproximando a 2.500 idades atrás, o Salvador da humanidade, Masaya Congo, é chamado como Salvador, Messias, cá esteve na terra para que salvasse o seu povo, mas só que aconteceu uma aberração no meio do povo, e aí o Salvador decidiu abandonar o seu povo. Porque no início, depois do dilúvio, houve um servo do Altíssimo chamado Noé, e esse servo do Altíssimo chamado Noé, ele teve seus 3 filhos, pelo qual, em que esses 3 filhos acabaram de crescer e se multiplicar, de onde veio toda a raça humana, toda a humanidade. Depois de ter sido salvo pela misericórdia do Altíssimo. Só que aconteceu uma aberração diante do Altíssimo, cometido por meio de um dos filhos de Noé. E este filho, chamado Cã, depois de ter saído no barco, ou seja, na arca, o filho de Noé, chamado Cã, acabou de fazer incesto. Isto é, se envolveu com a sua mãe, e a sua mãe ficou concebida de um filho. E tudo isso sem Noé conhecer o que se passava, mas Noé, depois de ter recebido alerta na parte do Criador do Universo, em que o seu filho fez uma aberração, cometeu um crime, pelo qual Noé foi conversar com a sua mulher e o seu filho, chamou-lhes, e exatamente em que ela estava concebida, já era tarde, deu parto, deu à luz dessa mesma criança. E aí o Noé amaldiçoou este filho. Isto é, Noé, vamos lendo o livro de Gênesis, capítulo 3, ou seja, capítulo 20, capítulo 9, versículo, Gênesis capítulo 9, verso 25 a 27. Depois de Noé ter descobrido em que o seu filho, um dos seus filhos, cometeu o adultério, incesto com a sua mãe, então Noé preferiu algumas bênçãos e maldições para os seus filhos. Nisto, aí Noé disse o seguinte: maldito seja Cananga ou Canaã, ele será escravo de seus irmãos. Ele será escravo de seus irmãos, escravo miserável. Vou abrir parênteses aqui, para que nós compreendamos, na verdade, essas maldições, né, que o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, usando o seu servo, o seu vaso, pelo qual ele estava expressando essas maldições a ser pronunciado. Quem recebeu essas maldições é o filho de Cã, ou seja, seu filho de Cã,
ou o Cã, o filho de Noé, quem recebeu essas maldições. Ou seja, se o homem que se envolveu com a sua mãe é que recebeu essas maldições, ou o filho que nasceria desse incesto é quem recebeu a maldição. Só para dizermos em que o filho de Noé é chamado como Cã e não em Canaã. Então, nisso, quem recebeu essas maldições meramente foi o filho de Cã, chamado como Canaã, é quem recebeu essas maldições, porque é um filho de uma aberração, de uma união ilícita, né? Não é lícito que uma mãe e um filho se envolvam, tenham relações sexuais. É abominável diante do Criador, diante da nossa lei como povo humano. Nisso, depois de Noé ter amaldiçoado o Cã, ele preferiu palavra de bênção a uma outra raça, a saber, Noé disse mais: bendito seja Altíssimo Congo de Sema, e que Cananga seja seu escravo. Aí, continuando, vem dizendo, no 27, Altíssimo Congo faça com que Yassa, ou Jafé, tenha domínio sobre todas as terras, ou seja, tenha domínio sobre muitas terras, e que os filhos ou descendentes morem nos acampamentos de Sem. Vamos explicar aqui. Noé vem dizendo, o Altíssimo vem dizendo por intermédio de Noé, em que por Cã ser amaldiçoado, então dirigiu as bênçãos a Sema, e vem dizer que a Sema atenda a habitação de Sema, se alargasse para que ele acolha o seu irmão Jafé. Nisso, para que ele viva juntamente com seu irmão. Mas o Cã seja escravo de seus irmãos. Por isso que alguns filhos de Cã foram prósperos, como Mirode, alguns Cuxi, Puti, Misraim, isso é Egito, foram prósperos. Por quê? Porque se as maldições fossem lançadas exatamente para o Cã, então quer dizer que todos os filhos de Cã também seriam malditos, não teriam nenhum posse da terra, que eles fossem prósperos como o Egito foi. Então, esse filho de Cã que recebeu as maldições não foi exatamente o próprio Cã. Por isso que alguns filhos de Cã foram muito poderosos em toda a terra. Exatamente. Então, quando houve, depois de Noé dar essas maldições ao seu filho, ou seja, ao seu neto, que sairia, né, o filho também da sua mulher, que é o seu neto, porque é filho do seu filho, então houve uma nação, ou seja, houve uma linhagem num dos filhos de Sem, que recebeu as bênçãos. Então nós devemos compreender em que esse filho de Sema que recebeu essas bênçãos foi Terá, Belém, né? A linhagem de Belém, depois Terá, onde que vem surgindo também o Ababana, chamado como Abraão. Como o seu verdadeiro nome é Aba, que quer dizer pai, Bana, que quer dizer filho. Então, tu serás pai de muitos filhos, pai das nações, então lhe foi atribuído o nome de Ababana. Ababana teve seu filho chamado Líseca, filho da promessa pelo qual ele recebeu as suas bênçãos. Abrir esse parente para fazer compreender as pessoas, nossos irmãos, em que esse seu filho Líseca, quer dizer sorriso, né?
é chamado também como, na Bíblia, escreveram como Isaac, foi ele quem recebeu as bênçãos, porque as bênçãos e as promessas não foram dadas ao Ismael, nem os filhos de como é que é, de Catuca, né, que chamam como Ketura. Não foram dados a eles, mas foram distribuídas ao filho de Salaia, quer dizer, trabalho altíssimo, filho de Ababana, que teve com a nossa mãe Salaia, que se chamam de Sara. Sala significa altíssimo trabalho. Então, esse filho de Ababana é quem recebeu as mesmas bênçãos que Noé havia proferido pelo quem? Pelo seu filho Sema. E Sema também encaminhou o seu neto, ou seja, o seu filho. E esse seu filho também passou de novamente a seu filho Ababana. Esse Ababana, como foi escolhido pelo Altíssimo, também passou as mesmas bênçãos ao seu filho Líceca. Líceca teve 2 filhos, portanto, esses 2 filhos, meus irmãos, foram conhecidos como Isaac, ou seja, como os 2 filhos de Isaac foram conhecidos, o Esaú, que é o mais velho, e o Líceca, que é menor. Meramente como a promessa do Altíssimo foi destinado a um povo puro, não um povo ilícito. Então a nossa mãe, o Altíssimo, entrou dentro da nossa mãe, Líbeca, a mulher de Líceca, né, chamada como Rebeca. Então acabaram de entrar, Altíssimo entrou na nossa mãe e a nossa mãe explicou ao seu filho pelo qual foi receber as bênçãos que devia ser distribuído ao Esaú. Então, só que esse seu filho Jacoba, ele recebeu o nome de Jacoba, quer dizer força do Altíssimo, porque ele lutou com Deus, lhe ganhou, lutou com seu irmão no ventre, e segurava no calcanhar, por isso que nasceu com o calcanhar do seu irmão na sua mão, porque ele tinha muita força. Por isso nosso povo em Kulubakala, hein? Exatamente. Quer dizer, homem, ou seja, seres de muita força, poderosos, mais autoritários. Exatamente. Nisso, nossos irmãos, esses filhos que nasceram, porque o nosso pai Isaac, ou seja, Isaac, Líceca teve 2 filhos, só que esses 2 filhos também vieram lá outros filhos. Esses filhos que surgiram, conhecidos como os filhos de Líceca, os 2 filhos tiveram os 2 filhos também. Esses 2 filhos, um deles como Jacoba, acabou de ter 12 filhos, 12 nações. E o seu filho, um outro filho do Líceca, chamado como Isaú, ou Edom, teve também outros filhos, só que as bênçãos foram novamente encaminhadas ao nosso pai, Jacoba, força do Altíssimo. Então, nisso, quando o nosso pai, Jacoba, recebeu essas bênçãos, e ele também, no dia da sua morte, atribuiu aos seus filhos. E aí, os seus filhos foram divididos, conforme o livro de Gênesis, capítulo 49, no seu versículo 1 em diante. Exato. Nessas 12 nações, de onde surgiu o Salvador da humanidade, meus irmãos, porque o Salvador tinha que vir de uma nação pelo qual que receberam as bênçãos. Essas bênçãos que foram recebidas é uma nação pura, uma nação eleita. A nação Banto. Exato. A nação Banto, por meio dessa nação surgiu o Salvador. Vamos entender que na Torre de Babel, depois de haver confusão, foram distribuídos as nações. Ou seja, os filhos de Noé tiveram seus filhos, depois desses filhos surgiu exatamente todas as nações na Torre de Babel, onde houve a divisão de povos, depois de haver aquela
confusão e divisão. Tal como foi distribuído as línguas, foram distribuídas as línguas em cada nação, então também foram distribuídas as terras em cada nação e as suas divindades pelos quais que eles deviam escolher para que eles adorassem. O nosso pai Ababana, por isso que desde aquele momento surgiu esse nome como Altíssimo Congo de Ababana, porque depois de ter descido os anjos, começaram a perguntar: vocês fizeram essa aberração, quem você vai adorando? Cada um andou escolher o seu anjo, que lhe indicaram a terra que ele poderia viver, e o nosso pai Ababana escolheu o nosso Criador dos céus e da terra, chamado Nkulu, Congo Abankulu, o antepassado Congo dos antepassados, exatamente. Nisso, as outras nações começaram a receber os seus deuses e adorando. O nosso povo foi acolhido pelo Criador dos céus e da terra, o autor da autoridade de tudo e de todas as coisas do universo. No entanto, o nosso povo, voltando, o nosso povo, os 12 filhos do nosso pai Jacubá, conforme já está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 7 a 9. Quando o Altíssimo Congo distribuía as terras para as nações, dividiu as terras conforme o número de filhos de Jacaba. Quantos filhos que Jacaba teve? Exato. São 12 filhos que o Jacaba teve. Nessas 12 filhos, meus irmãos, é da onde que as nações também começaram a ser contadas como 12 nações. Nessas 12 nações foram distribuídas as suas terras e os seus anjos que eles andaram adorando. E peraí, Gunz, que isso é uma questão. Quanto ao filho de Jacaba, ou seja, os 12 filhos, de onde eles foram? Não sei, eu sei sim. 12 filhos de Jacaba, esses foram chamados como herança do Altíssimo Congo. A sua herança do Altíssimo Congo é chamado como povo Bantu, povo Bakongo. Salmos capítulo 147, seu versículo 17, ou seja, seu versículo 19 até verso 20. Vamos embora. Então, o nosso povo foi escolhido, recebeu a lei, estatutos, as ordenanças, toda a cultura pura, iluminada. Nisso, o nosso irmão Sola também vem dizendo a mesma coisa no livro de Romanos capítulo 9, no seu versículo 1 a 5, também vem dizer a mesma coisa. Em que a nação Bantu é pelo qual o Altíssimo lhes deu o direito de ser filho, a sua lei, os seus estatutos, as suas ordenanças, muito mais, a terra pura e a sua lealdade. Então, nessas 12 nações, aconteceu uma coisa: o Salvador da humanidade, conforme eu dizia no tempo remoto. Quantos minutos? Exatamente há 10 minutos atrás. Então, essa nação Bantu, seja cabeça. Bantu seja cabeça. Intu, cabeça. Então, essa nação Bantu, por meio dela, houve um dos filhos de Jacuba chamado Yahandi. Esse filho de Yahandi, ou essa linhagem da tribo de Yahandi, conhecido como Judá, é da onde nasceu exatamente o Salvador da humanidade, chamado como Yesuayá.
enviado do Altíssimo Congo. Depois de ter vencido tudo, foi chamado exatamente Masaya Congo, água Tunculo Congo Wabanculo, água do Altíssimo Criador do Universo. E esse mesmo Masaya, quando ele veio, nosso Salvador, nosso dono, autor das nossas almas, das nossas existências, do nosso espírito, Masaya Congo, quando ele veio cá na nossa terra, Banto, de Camarões até a África do Sul, do Oceano Atlântico até o Oceano Índico, então o nosso Salvador, que pena, foi rejeitado pelo nosso povo Banto. Livro de Gênesis, ou Iocana, concerto, chamam de João. Iocana capítulo, livro de João, Iocana capítulo 1, versículo 1 em diante, até 12. Ele veio para o seu povo e o seu povo o negou. Espera aí. O mundo foi criado por ele, sem ele nada foi criado. Quem é esse? Moça, quer saber quem é esse que criou o mundo? Se não fosse por ele, o mundo não existiria. O mundo. Como assim, Musa? Me explica. Espera aí, meu irmão. Masaya Congo, o autor de toda a criação, criou o universo, criou as suas criaturas, as suas forças, as leis, as energias, fazem funcionar cada criatura no universo. Ele foi rejeitado pelo nosso povo Banto, e nosso povo Banto, meus irmãos, foram muito ingratos. Os nossos pais, teu pai, meu pai, nossos pais foram muito ingratos. Lhes cegaram o entendimento, não compreenderam quem estava no meio deles. Então, Salvador, tendo sido rejeitado pelo nosso povo, pelos nossos pais, pelo nosso povo Banto, muitos desses pais já regressaram porque estão a reencarnar. Então, eles rejeitaram o Salvador, mataram o Salvador, tendo ele ressuscitado, ele apareceu ao nosso irmão Sola. Sola, que é apóstolo Paulo. Então, Salvador apareceu antes de tudo, por meio dessa promessa que nós lemos no livro de Gênesis, que o Criador fez ao Jafé por intermédio de Noé. Então, aconteceu essa misericórdia que caiu ou desceu no meio das nações. Europeus e alguns asiáticos e americanos, todos filhos de quem usa? De Yassa. Quem é Yassa? Conhecido como Jafé. Por ter recebido a visita do nosso antepassado e grande autor do universo, chamado como Masaya Congo, vindo em carne, que cá esteve em 2000, ou na idade 4.400 idade, aqui no Reino Congo, aqui na África Central, de Camarões até a África do Sul, Oceano Índico, Oceano exatamente Atlântico. Nisso, quando por ter as nações, os europeus e alguns asiáticos, por ter recebido o nosso grande mestre Masaya Congo, então, depois de ter sido rejeitado o Salvador pelas nações dele, decidiu aparecer aos filhos de Yassa. Quem é Yassa, Ngusa? Jafé. Para que fizesse o quê? Para que eles recebessem a misericórdia de entrar aonde, Ngusa, que eles entrariam? Depois do Salvador Masaya tendo sido rejeitado pelo seu povo, foi morto. Mataram ele.
morto, humilhado, cuspido, ofendido, maltratado, e foi pendurado nu. Foi pendurado na árvore, chamado como imbondeio, conforme está na lei de Massa. Então, ele ressuscitou no último dia, ou seja, no primeiro dia da eternidade, isto é, chamam de domingo. E ele, depois de tendo ressuscitado, se apresentou diante do seu povo. Então Masaia evaporou, subiu para Quilu, Zulu, Ilu, Zeus, se desintegrou de novamente e foi preenchendo o universo, conforme já está escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 10. Não há outro que desceu senão aquele que subiu, que esteve cá na terra, depois voltou, preencheu de novamente o universo com a sua presença. O grande mestre Masaia Congo. Depois de ter preenchido o universo, usou o apóstolo Paulo e foi para os europeus e alguns asiáticos, alguns americanos, né? Alguns deles alcançaram a misericórdia do grande mestre Masaia Congo, porque era necessário para que Altíssimo Congo cumprisse a sua promessa aos filhos de Jafé, pelo qual o Altíssimo Congo deu essa promessa por intermédio de Noé. Por intermédio de Noé. Então, esses filhos de Jafé que receberam essa misericórdia, o que eles fizeram, Gunza? Os que foram dados a misericórdia aceitaram o ensinamento do Altíssimo Congo em renascer na árvore genealógica das tribos Bantu. Por quê? Porque existem 12 nações, conforme eu disse, essas 12 nações, para que uma pessoa nascesse ou morresse, depois desencarnasse, depois voltasse a encarnar, não tinha mais que nascer numa outra linhagem, numa outra raça. Tinha que nascer de novamente na sua raça. É o círculo vicioso. Exato. Zinga. Exatamente. Então, essas nações alargou-se as tendas de Jafé, ou das tendas de Sem, isso as tendas do povo Bantu. Então, essas pessoas que o apóstolo Paulo ensinou, eles acabaram de ter oportunidade de nascer da linhagem, da raça dos reis de toda a terra, ou dos reis das nações, da linhagem do povo Bantu, porque é a raça dos nobres, dos príncipes, dos sacerdotes, dos imunzas, dos profetas, porque tudo foi confiado ao nosso povo Bantu. Nisso, isto é aqueles europeus e alguns asiáticos haviam aceitado o ensino da lei do Altíssimo Congo pelo meio do nosso irmão Saulo, chamado como mensageiro dos gentios, e eles, essas almas que aceitaram, renasceriam no último dia, herdando-se a vida eterna, nascendo da linhagem dos lombos. Os lombos dos bantus. Naquele dia eu semearei a semente do homem nos lombos das nações, ou nos lombos dos bantus. Semearei também a semente dos animais. Vamos embora. Hoje, o sétimo. Então, nisso, quando aconteceu essa misericórdia diante das nações, no sétimo dia eles deverão nascer nos lombos dos bantus. Mas muitos deles, os filhos de Jafé, os europeus e alguns asiáticos, começaram a fazer grandes
divulgue-se no mundo. Começaram a fazer muita confusão. Vamos ouvir qual é a confusão que eles fizeram. Atos capítulo 20, versículo 25 até o 31. Nisso, o apóstolo Paulo, o nosso irmão Sola, descobriu em que eles estavam fazendo confusão, abusando, brincando, abusando, maltratando o nosso povo, porque eles haviam rejeitado, eles diziam: vocês são burros, malditos. Aí o nosso irmão Sola começou dizendo: eu tenho estado entre vocês, anunciando o reino do Congo, e agora sei que vocês, nações, não vão me ver mais, porque o Espírito Congo me tem alertado de dia e de noite de que devo ir em Ilu Salama. Ilu Salama, a paz dos céus, chamado como Jerusalém, conforme escrever na Bíblia, mas o verdadeiro nome é Ilu Salama, de que para ser morto em Ilu Salama, nisso terminou o prazo da minha missão. Voltou. Então, por isso, com toda a certeza, eu afirmo hoje que se algum de vocês, nações, se perder, não sou o responsável. Por quê? Porque eu anunciei. Você já sabe, ninguém mais é inocente. Eu sei. Por isso, não deixei de lhes anunciar todo o plano do Altíssimo Congo, em que vocês vão herdar a aliança do povo banto, vão nascer nos lombos da nação pura, da nação iluminada, da nação escolhida, e vão herdar também a terra dos céus. Quilu, a terra Zulu, a terra dos céus, o reino dos céus. Então, em que vocês vão herdar o reino dos céus, porque esse é o plano do Altíssimo Congo que havia dado para que se alargue a estenda de cima dos bancos. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Congo, verdade, entregou aos seus cuidados, como pastor da casa da verdade, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio filho, o grande mestre chamado Masaia Congo. Masaia, o todo. Então, cuide bem de vocês mesmos, nações. Por quê? Pois eu sei que depois que eu for para minha pátria, para minha casa, para minha existência, Ilu Salama, Mbanza Congo, depois de eu ser, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, nações, Europa, que irão criar a religião romana, designada de nome de cristianismo. Com essa ferramenta, criarão uma imagem chamada de Cristo. Na mão, eles não terão mais pena de saquear e triturar o povo banto, a nação escolhida, por ter rejeitado o Salvador, a nação do Altíssimo Congo do Universo. E chegará o tempo em que alguns de vocês ensinarão mentiras, cristianismos, mentiras blasfêmias contra o Altíssimo Congo e contra o seu povo maltratado, ser levados nas nações nus. Tudo isso com o objetivo de enganar a nação banto, que haviam rejeitado o Criador dos céus e da terra, lhes dizendo que eles irão para o céu. Mas enquanto ninguém irá para o céu, malditos são aqueles que transformaram o bem em mal e chamaram o mal de bem. Nisso, mas quanto a vocês, romanos e gregos, muito mais procurando levar a cativo, ou a cativeiro os bantos, e saquear tudo que há na sua terra, Congo. Portanto,
Fique vigiando e lembre que durante 3 idades de dia e de noite eu, chorando, não parei de ensinar cada um de vocês a verdade do Altíssimo Congo, pelo qual fui designado, fui criado, trazido nessa dimensão em que eu vos ensinasse. Então muitos deles começaram a zombar, tendo eles criado o seu cristianismo, tendo eles criado as suas ciências maquiavélicas, tendo eles criado as nações, os europeus e asiáticos, estabelecido demoniocracia, o governo do demônio. Por isso que o nosso irmão Sola vem dizer: olha, o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque é o Satanás, a democracia, que está a governar o mundo, o sistema do inimigo, os filhos da perdição, a saber, Romanos capítulo, ou seja, Deuteronômio. O nosso irmão Sola vem dizendo isso também no livro de 2 de Crônica, capítulo 4, verso 4, em que Satanás, o Deus, demônio de Deus, demônio de Jesus Cristo, já governa o mundo com as suas mentiras, enganando e desviando o povo. Também já está escrito no livro de Daniel, capítulo 10, verso 19 até 21. Os 2 principados da perdição. Exatamente, vamos dar continuidade à segunda fase.